Livro do profeta Jeremias. É um texto muito conhecido. Jeremias 29, do 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13. É um texto muito conhecido, talvez você o tenha até guardado de cor, né? Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13: Buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem, esse é um dos textos assim que mais saltam a nossa alma, na verdade. Esse é um dos textos que talvez assim ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada com o Senhor, ele sempre está presente para nos fortalecer, nos animar, nos consolar, nos reposicionar. Esse texto é um texto extraordinário. Só que eu queria conversar com você do porquê esse texto está escrito aqui. Qual é o contexto por meio do qual esse texto foi escrito? E talvez ele se adeque muito bem à nossa realidade de vida e dos dias que nós vivemos. Antes da gente entrar propriamente dito nesse texto, no contexto do texto, eu queria te dar um panorama, um pano de fundo para que a gente possa pensar e mergulhar mais fundo. A história aqui é a história de Judá. A essa época, Judá já tinha sido separada de Israel, ou seja, já existia a divisão dos reinos, né? O reino do norte já tinha sido separado do reino do sul, e o reino do sul era exatamente o reino de Judá. A terra já tinha sido separada, já haviam 2 reis. Só que a exemplo de Israel, cuja capital era Samaria, e o reinado do norte começou com Jeroboão, ele era um homem muito influente. Só que ao passo que ele era influente pela sua força, ele não conseguia manter o caráter e a firmeza dos princípios de Deus. E ele começou a se corromper, e um dos exemplos da corrupção de Jeroboão foi que ele admitiu entrar no templo e conduzir o culto ou a adoração a Deus no templo. Um levita, ele colocou alguém para ser levita, alguém que não era da tribo de Levi. Depois você pode ler em Reis, Crônicas, você vai ver o que eu estou falando. Ele colocou o rei do norte colocou alguém para dirigir o culto que não era da tribo de Levi, era alguém de outra tribo. E aí o que aconteceu? Entrou em choque o princípio de Deus, com o princípio de Deus. O princípio de Deus era que somente os nascidos na tribo de Levi poderiam ser levitas. Parece lógico, sim ou não? Certo homem chamado Chesterton, um escritor,
disse o seguinte: chegará o dia em que nós teremos que provar que a grama é verde. Parece que nós vivemos em dias assim, em dias em que o óbvio já não é mais óbvio, se você está me entendendo, amém ou não? Então é lógico para nós pensar que um levita precisava ser da tribo de Levi, só que a flexibilização e a relativização, são palavras complicadas, né? Mas assim, a flexibilização e a relativização fazem com que alguém que não é da tribo de Levi tome o lugar de um levita. Irmão, o passo que antecede o abismo é exatamente o liberalismo, há muita flexibilidade. Não ser flexível é algo ruim, pode quebrar, mas ser muito flexível é algo perigoso. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui, percebe? Abrindo mão da doutrina, abrindo mão dos princípios, abrindo mão daquilo que é certo. Não é bem assim. E isso começou a impregnar para o reino de Judá, o reino do sul. E o reino do sul tinha uma peculiaridade muito grande, que era exatamente a capital, Jerusalém. E foi ali que Davi governou. O reino de Judá foi primeiramente o reino de Davi. Depois Davi tomou conta de tudo. O que isso significa para nós, pastor? Significa dizer, irmão, que ali estava estabelecido o trono de Davi. Deus havia feito uma promessa a Davi de que não faltaria descendente no seu trono. Só que o povo foi se corrompendo de uma maneira tão grande, através dessa flexibilização, dessa relativização dos princípios, em que aconteceu algo que nós somos muito passíveis de acontecer. E eu escrevi aqui, quando o amor se torna uma rotina. Quando o amor se torna uma rotina. O povo caiu na rotina, e a rotina fez com que o povo se esquecesse da instrução. Sabe, o povo de Judá, essa época, era o povo que tinha as promessas de Deus, que tinha a palavra de Deus, que continuava seguindo o ritual, o rito, e aqui não é de uma maneira pejorativa que eu estou falando, mas de uma maneira ordinária, sabe? Ele continuou seguindo o rito, continuou fazendo tudo certo, mas o seu coração já estava sendo esvaziado, porque ele estava permitindo que a cultura, ou que tudo que estava acontecendo ao redor impregnasse na sua vida. De maneira que, se você olhar o livro de Reis, por exemplo, você vai ver uma série de reis, uns que temiam ao Senhor e outros que não temiam ao Senhor, e era algo muito, me permita, era algo muito corriqueiro nessa época. Jeremias começa a anunciar: olha, vocês serão exilados, vai vir castigo. Vai vir castigo. O exílio vai chegar. Por que o exílio chegou, irmão? Você está comigo? Diz amém. Eu sei que parece muito teórico, né? Mas esse pano de fundo dá um sustento bom para que a gente pense. Por que o exílio chegou para ajudar? Vou colocar nos dias de hoje para nós. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Eu não estou falando no sentido somente pessoal da nossa vida. Existem N fatores. Mas um dos fatores, à luz da palavra de Deus, a gente pode perceber olhando o que aconteceu com o reino de Judá. A nível de igreja, irmão. A nível de nação, irmão. Eu estou medindo muito bem as palavras para não errar.
Vou fazer que nem o pastor Heber fazia, me ensinou. Está dando para entender onde eu quero chegar? Está claro? Por que chegamos nesse estágio? Eu tenho certeza que você tem sido perturbado pelas notícias que chegam até você. Eu tenho certeza que você tem se sentido ansioso, ansiosa pelas notícias que você vê acontecendo. Eu tenho certeza que você tem se sentido indignado, indignada ou completamente incrédulo por conta da injustiça que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que você tem apreensão e às vezes até preocupação com um futuro próximo de nós daqui a 2, 3 anos. Eu tenho certeza disso. A pergunta é, por que Deus está deixando isso acontecer? Eu não quero ser profeta do caos, nem quero bater o martelo aqui, nenhum homem na terra pode fazer isso. Mas à luz da palavra de Deus e à luz daquilo que se passou na realidade do povo de Deus, a gente consegue entender muitas coisas, irmãos. Como assim, pastor? O autor de Eclesiastes diz assim, não existe nada novo debaixo do céu. Já leu isso, né? Tem certeza? Não existe nada novo debaixo do céu. Isso significa dizer que tudo aquilo que aconteceu voltará a acontecer de maneira cíclica. Porque quando nós não prestamos atenção naquilo que aconteceu no passado, nós estamos fadados a repetir aquilo no futuro. Eu vou repetir para você pegar. Quando nós não prestamos atenção e não aprendemos com aquilo que aconteceu no passado, nós estamos fadados a repetir aquilo no futuro. E o que aconteceu com o povo? A primeira coisa, irmão, que aconteceu com o povo, motivo do exílio, motivo do cativeiro, e pensa numa coisa absurda. O cativeiro, irmão, é um lugar onde as mulheres eram violentadas e não tinha quem recorrer. Me permita. O cativeiro era o lugar onde os filhos eram feitos escravos e você não tinha como argumentar com ninguém. O cativeiro era o lugar onde você tinha que apanhar e ficar quieto, porque se você falasse alguma coisa você era reprimido ou você era marcado para morrer. O cativeiro era o lugar de existência não, mas de subsistência, de sobrevivência. O cativeiro era o lugar de aperto, de repressão. O cativeiro era o lugar onde a sua dignidade escorria e você tentava segurar, e era como água segurando, como você tentar segurar a água na palma das mãos. O cativeiro era esse lugar onde você berrava, onde você gritava a sua alma, mas ninguém te ouvia. Por que isso aconteceu? A primeira coisa que eu queria falar, dentre tantos pontos, eu tenho 3 pontos aqui, e eu sei que você já sabe como é que funciona uma pregação, na verdade tem 3 pontos. Mas eu queria trazer só algumas questões que podem nos ensinar, que tem muito potencial de nos ensinar. A primeira delas, irmão, é a perda da confiança. Quando o amor vira rotina, nós perdemos a confiança aonde é de fato confiável.
O que você está querendo dizer isso, pastor? Depois você pode ler Jeremias 31, Jeremias 17, Isaías 31, você vai ver que o povo começou a se associar para se livrar do perigo da Síria. Judá parou de buscar a Deus e buscou fazer aliança com o Egito. Para fugir da Síria, em vez de buscar a Deus, o povo começou a fazer aliança, ou querer fazer aliança com o Egito. Irmão, você quer um sinal de que às vezes você está muito longe de Deus? É quando você, antes de recorrer a Deus e esperar a sua resposta, você começa a agir por conta própria e começa a procurar os recursos que você tem nas suas mãos ao alcance. Você conta mais com o seu networking. Sabe o que é networking? Networking é a sua capacidade de desenvolver relacionamentos que podem te gerar lucro, via de regra financeiro, empresarial, aquilo. Você aborda primeiro os seus contatos. Eu não estou falando de você viver uma vida estática, parado, que nem um monge, meditando, olhando para o alto, esperando cair do céu. Ainda que Deus tenha nos ensinado que comida cai do céu. Eu já falei isso aqui. Não vai cair do céu, não. Cai do céu, irmão. Porque quem anda com Deus não vive por aquilo que produz. Vive pela identidade que tem. Porque é filho, Deus dá. Amém ou não amém? Mas aqui a realidade é quando você vive a sua vida com Deus, mas na hora do vamos ver, que a pressão chega, você começa a se movimentar em prol de alguém que você acredita que tenha força suficiente para te ajudar, para resolver o teu problema. Exemplo, irmão, isso acontece muito, não é verdade? Irmão, esses dias eu tive a oportunidade, né? Uma pessoa, irmão, você pode me ajudar, fazendo tal coisa? Não tem nada errado, irmão, você tem que pedir ajuda mesmo. O problema é você pedir ajuda antes de esperar a resposta de Deus. Está dando para entender, sim ou não? Não tem problema você abrir o seu coração e pedir ajuda para o seu irmão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que você pede ajuda automaticamente, você usa a sua influência, você tenta, você olha para alguém, você percebe, fulano de tal pode me ajudar. Irmão, isso é um sinal claro de que você não está dependendo mais de Deus. Foi isso que Judá fez. Antes de recorrer a Deus, eles recorreram ao Egito. E assim, no meu coração, o texto que salta, quando eu lembro disso, eu lembro de 2 Crônicas capítulo 20, eu tenho certeza que você sabe desse texto, é o rei Josias, quando ele se encontra completamente cercado. Ele está completamente cercado e a Síria vira para ele e fala assim, olha, pode clamar, pode fazer o que você quiser. Um mensageiro do rei da Síria vira para ele e fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser, porque nenhum Deus vai livrar você das minhas mãos. Sabe o que o rei Josias fez? 2 Crônicas capítulo 20, pode ler o capítulo 20 inteiro, vai ser maravilhoso para você. Sabe o que ele fez? Ele instituiu um momento de jejum e de oração. Ele começou a botar o povo para cantar e para adorar. E aí levantou do meio do povo um profeta e falou assim, olha, nessa batalha não tereis que batalhar, guerrear, porque o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Mas ele está todo cercado, era um homem para 30. Para cada israelita tinha 30 sírios. Como é que ganha essa guerra? Meu irmão, minha irmã, lembre-se de Gideão. Você não precisa de muita gente, você precisa do anjo do Senhor lutando as suas guerras. Tem 30 mil, tem muita gente. Desce para 300 agora que a gente não ganha. Ô menino, você não vai nem pegar em arma, você vai só tocar trombeta. E o povo vai começar a se confundir, vai começar a guerrear, e vocês vão ganhar a batalha, porque vocês não vão precisar pegar em arma, porque eu estou com vocês. Meu Deus do céu, irmão. E quanta gente confiou em político. Quanta gente confia em político. Irmão, eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida nesses últimos dias. Eu sei que você sabe, eu estou tentando contextualizar a palavra de Deus nos nossos dias, amém? E eu só sei fazer isso de maneira objetiva. Eu vi
uma das cenas mais tristes. E nada justifica, irmão, aquela depredação, aquela coisa horrível que aconteceu lá no Palácio do Planalto. Mas eu vi gente com a roupa do Brasil, com a bandeira do Brasil, se ajoelhando para clamar de joelhos para o exército intervir. Você viu isso? De joelho pedindo para o exército intervir. Mas qual é a vida que manifesta diante de Deus? Não tereis outros deuses além de mim. A Bíblia está repleta de histórias, irmãos, de que o povo estava completamente cercado, mas o povo foi salvo miraculosamente por um Deus que nunca perdeu uma batalha. E quando Deus demora a responder, a gente tende a fazer o nosso movimento pessoal, porque a gente acha que se a gente não fizer, a gente vai perecer. Quem anda na mão de Deus nunca vai perecer, irmão. O diabo pode rodar ao nosso derredor, rugindo como um leão. Não é um leão, ele ruge como um leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá. Ele ruge como um leão, buscando a quem pode tragar. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas todas as vezes que o povo de Deus é tentado a confiar mais no vizinho, que é mais forte do que antes dobrar os seus joelhos em clamor diante de Deus, o exílio está prestes a chegar. Sabe qual é o problema do exílio? É que não adianta se debater. Depois a gente vai ver sobre isso. A Síria vai vir atacar. Manda um mensageiro lá para o Egito, vê o que ele pode me socorrer, vê o que ele pode me mandar de carro, de cavalo, vê o que ele pode fazer lá por mim, lá, porque a gente está em perigo. E no domingo? No domingo, a gente continua cantando, adorando. Mas na hora da tomada de decisão, as nossas decisões não são orientadas pela mão que nos sustenta. Segundo ponto é uma vida de superficialidade. Jeremias proclamava que a fé expressa na vida, ou seja, no dia a dia, vale mais do que a mera observância do ritual. Cultuavam a Deus, praticavam maldade. O povo daquela época, irmão, eu não estou falando da nossa realidade, mas eu estou falando de um contexto geral da nossa vida, contexto geral da igreja brasileira. O povo não faltava aos cultos, mas continuava falando mal dos irmãos. O povo não deixa de orar, mas à noite se dispõe a fazer negócios ilícitos. Era essa a realidade. E Abacuque chega a berrar. Sabe, Abacuque tem atordoado a minha mente nesses dias. Tem 2 meses lá em casa. Abacuque começa o texto falando assim: até quando eu vou gritar violência, o senhor não vai ver? Indignação para tudo quanto é lado, a injustiça é torcida e não é feito nada. Sabe, irmãos, o terceiro ponto é o orgulho, o prazer. O povo se ajuntava para si profetas que só previam bênçãos e prosperidade. Ouça isso em nome de Jesus. O povo queria para si profetas que ajuntavam, que proclamavam bênçãos e prosperidade, se orgulhavam da estrutura do templo, apoiavam a sua vida numa pomposa arrogância de ser o povo de Deus. Se você olhar o capítulo 28, antes do capítulo 29, você vai ver que tem profeta dizendo assim: não, o cativeiro vai durar só 2 anos, isso aí vai passar rápido, Deus vai quebrar.
teve um profeta, Ananias, em que chegou a fazer um ato profético. Sabe ato profético? Ele pegou como se fosse um cordão ou um jugo de madeira que estava sobre o pescoço de Jeremias, e ele pegou o jugo de madeira e quebrou. Depois você pode ler. E ele falou assim: é assim que Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. E o povo festejava, aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda. E aí Jeremias saiu andando, aí Deus veio até ele e falou assim: ó, fala para ele que porque quebrou o jugo de madeira, o jugo agora será de ferro. Está escrito, o jugo será de ferro. E diz para ele que esse ano ainda ele vai morrer. Porque profeta que fala aquilo que o povo quer ouvir, tem data certa para morrer. Vai ficar 70 anos, irmão. Mas vai passar rápido, vai acabar rápido. Não. Vai ficar 70 anos. Pastor, você está dizendo que a gente vai viver 70 anos? Não é isso não, irmão, por favor. Calma, relaxa. Respira fundo aí, vai. Ô pastor, o texto é tão lindo. Você está só... Eu sei que o texto é lindo. Mas eu não sei quanto a você, mas a nossa vida é sempre assim, né? Parece que Deus nos estica e nos leva para os momentos de dificuldade absurda, para que a gente consiga olhar. Olhar não para um presidente, mas olhar para um rei. Olhar não para uma faixa, mas para uma bandeira. Olhar não para uma cadeira presidencial, mas para um trono que está estabelecido. Irmão, você está com medo da China e da Rússia? Eu tenho uma boa notícia para você. O Império Romano não conseguiu destruir a igreja. O Império Persa não acabou com o povo de Deus. A Assíria só existe hoje na história. E Israel continua do mesmo tamanho que era. Quando ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Presta atenção, é Deus dizendo assim: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que está sendo dolorido, e eu sei qual é a esperança que está no coração de vocês. Eu tenho certeza que a nossa esperança, irmão, não é simplesmente ver uma nação evangélica, mas é ver uma nação redimida aos pés de Jesus. É começar a ver gente sendo salva, liberta, curada, transformada pelo nome de Jesus. Pelo menos esse é o desejo sincero do meu coração, irmão. O desejo sincero do meu coração é ver você entrando aqui de repente com teu filho, com a tua filha, com teu pai, com a tua mãe, com teu tio, com a tua tia, com teu parente, com teu vizinho, com a tua vizinha, entrando aqui, se rendendo aos pés de Jesus, e o casamento dele sendo restaurado, e o menino tomando jeito, e a homofobia acabando no nosso meio, e tudo isso mais, gente sendo curada de câncer. Meu Deus do céu, eu sonho com isso. Deus sabe que a gente sonha com isso, irmão. Só que ele está dizendo assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal. Olha para esse cenário todo, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, olha para esse cenário todo, mas não se assusta com esse negócio não. Olha para tudo que está acontecendo, mas não deixa o medo te vencer, te dominar. Olha para todas essas circunstâncias que são alarmantes e que às vezes deixa a gente até ansioso. Tem gente com ansiedade, irmão. Tem gente que está tendo taquicardia, o coração acelera por conta das notícias que vêm. Não fica assim não, sabe por quê? Porque os meus planos são de paz e não de mal.
E aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem falado com Deus, eu só estou ajustando vocês para receber aquilo que vocês querem. Para vos dar o fim que desejais. E ele diz assim, olha, porque eu preciso trabalhar em vocês. O que está acontecendo não é como se ele estivesse dizendo, é como se Jesus falasse. Sabe aquela dúvida que apareceu diante de Jesus quando disse assim, olha, está vendo esse menino aí? Ele é coxo, ele tem problema desde nascença. Quem pecou, foi ele ou foram os pais? Você lembra desse texto? Aí Jesus vira e fala assim, nenhuma coisa nem outra. Isso é para que a glória de Deus se manifeste. Pastor, por que está acontecendo isso tudo, meu irmão? Eu não tenho a pretensão de te dizer. Eu só sei de uma coisa, a glória de Deus vai se manifestar no Brasil. A glória de Deus vai se manifestar no Brasil. Por quê? Porque Abacuque diz, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória e do conhecimento de Deus. Eu creio nisso, irmão. Ele diz assim, olha, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Porque o verso 10 acima diz assim, ó, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos por esse lugar. Sabe o que ele está dizendo? Depois que acabar o processo que eu tenho que submeter o meu povo, para que ele aprenda a olhar só para mim, eu vou pegar a Babilônia e eu vou quebrar a Babilônia. É como se Deus, você já viu aquela... Eu não sei se você já passou por isso. Eu não cheguei a passar, mas a minha mãe contava muito para mim que a repreensão naquela época era repreensão raiz, e raiz de verdade, irmão. Vara de goiaba, já ouviu falar? Coisa boa, né? Parecia um negócio, né? Cantava o negócio, né? Coisa linda, poderosa. A bichinha chegou a fazer assim, ó. Deus do céu. Cantava, irmão, vara de goiaba. O que Deus está querendo dizer assim, Deus está querendo dizer para o povo, no meio do exílio, no meio do caos, no meio onde as coisas não fazem muito sentido, o profeta se levanta para dizer assim para o povo, eu peguei uma vara de goiaba, e vocês estão sentindo ela, mas eu estou te garantindo, que a vara de goiaba, eu vou quebrar em pedacinhos, e ela nunca mais vai existir. Porque depois que a Babilônia, aleluia, Agostinho de Hipona foi um dos bispos da primeira era da igreja, ele fala um negócio interessante sobre o diabo, irmão. Eu queria incendiar teu coração com essa palavra. Ele fala um negócio interessante, ele fala que o diabo é o diabo de Deus. O que significa dizer o seguinte, que o diabo não passa de um cão raivoso até, mas que está na coleira de Deus. E ele vai até onde Deus quer, depois Deus puxa. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é nosso inimigo, porque para Deus não tem igual. Depois que passar o processo, então vocês vão me invocar, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E o verso 13 termina dizendo assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14, serei achado de vós. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos de volta, de onde vos mandei para o exílio. Use esse tempo para se achegar. Por fim, eu queria dizer aquilo que um pastor norte-americano, de uma das igrejas mais influentes do mundo hoje, a igreja Betel, o nome do pastor é Bill Johnson, ele diz a seguinte frase, num dos seus livros:
Se as dificuldades são instrumentos, se as dificuldades são instrumentos de Deus para te levar para perto dele, Deus é fiel e poderoso para sempre deixar dificuldades ao seu lado. Não olhe para tudo que está acontecendo como o fim. Olhe para tudo que está acontecendo como um mecanismo de você se achegar a Deus, de você olhar para Ele, de você se ajoelhar diante dEle e falar: Senhor, eu não terei outros deuses além de Ti. Senhor, eu não olharei para a direita, nem olharei para a esquerda, se é que você está me entendendo, mas eu olharei para o alto, eu firmarei os meus olhos em Ti, eu andarei na Tua presença, eu serei Teu, eu não dependerei dos homens dessa terra. Isso não se trata de orgulho, se trata de entendimento. Eu dependerei de Ti. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando esse movimento começar a acontecer, irmão, Deus vai começar a se mover de maneira poderosa, extraordinária, violenta. E aquilo que nos angustia será só parte do passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Salmo 126. Você crê nessa palavra? Pegue isso, irmão. Encha seu coração de fé. Examine-se, pois, o homem. Avalie a sua vida. Eu tenho as minhas avaliações. Você deve ter as suas. Faça um comprometimento com Deus, de olhar para Deus e de ver a situação sendo transformada pela nossa rendição a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Porque tudo que está acontecendo não é fruto do Teu abandono. Tudo que está acontecendo, Senhor, não é fruto de que o Senhor nos entregou a nossa própria sorte. As notícias, Senhor, não são frutos daquilo, ó Deus, porque o Senhor nos deixou, mas na verdade os Teus planos são de paz e não de mal. Pai, nós reconhecemos que o Senhor vai usar todas essas coisas para transformar a Tua igreja numa noiva mais santa, mais pura. Pai, nós queremos Te agradecer. Parece uma loucura, mas nós queremos Te agradecer por tudo que nós estamos vivendo como nação brasileira. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo como igreja brasileira. Nós queremos Te agradecer por tudo que nós estamos passando, Senhor, como Teus filhos, porque a Tua palavra nos garante que o Pai só corrige ao filho que ama. E nós temos tantos sonhos, Senhor, sonhos de paz e não de mal. Nós sonhamos, Senhor, em ver um avivamento verdadeiro acontecendo nessa nação. Nós sonhamos, Senhor, com o índice de criminalidade abaixando. Nós sonhamos com a redenção dos morros. Nós sonhamos, Senhor, com que os drogados, Senhor, as pessoas que são usuários de droga, elas sejam libertas no poder do nome de Jesus. Nós sonhamos, Senhor, nós sonhamos muito com que crianças não sejam mais violentadas, elas sejam afligidas. Nós sonhamos, Senhor. Nós sonhamos com uma nação mais justa. Nós sonhamos com um povo mais liberto. Nós sonhamos com uma prosperidade, Senhor, que vai muito além do dinheiro. Vai com saúde, vai com graça, vai com misericórdia. Nós sonhamos com famílias restauradas. Nós sonhamos, Senhor, do Oiapoque ao Chuí. Ó Deus, nós sonhamos com o Brasil rendido aos Teus pés.
Senhor, nós sonhamos com o estado do Rio de Janeiro, pelo menos sem um governador que não tem problema com corrupção, um homem justo, honesto, sincero. Nós sonhamos, Senhor. Nós sonhamos com o uso devido e correto do dinheiro público. Nós sonhamos com um batismo de justiça e de integridade no nosso meio. Nós sonhamos com um avivamento verdadeiro, Senhor, onde as mulheres não vão ser mais espancadas, violentadas. Nós sonhamos onde os homens vão assumir a sua postura, a sua posição, Senhor. Lares restaurados. Nós sonhamos, Senhor, e nós colocamos os nossos sonhos aos teus pés. Aviva a tua obra. Nos perdoe, Senhor. E aqui nós não estamos fazendo um pedido de perdão de maneira individual, mas coletiva. Como teu povo, nós te pedimos perdão por não nos voltarmos diretamente para ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que nos sustenta. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Foi isso que nós ouvimos de ti. Nós te pedimos perdão, Senhor. Senhor, a despeito de qualquer previsão do ano de 2023, transforma esse ano num ano de crescimento e bênção. A despeito de qualquer notícia do que vai acontecer ou do que tem acontecido, nós confiamos e guardamos o nosso coração na tua presença, porque os teus planos são de paz e não de mal. Os teus planos são de paz e não de mal. Porque nós ouvimos a tua palavra, o nosso coração se estremece. É exemplo de Abacuque. Nós conseguimos orar diante de ti nessa manhã, ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide não haja fruto e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor meu Deus, no Deus da minha salvação. Ele faz com que os meus pés corram como os da corça. Ajuda-nos a voltar os nossos olhos para ti. Coloca a nossa esperança no lugar certo. Reina sobre nós. Governa sobre nós. Nós não queremos, nessa manhã nós dizemos, nós não queremos outro governante sobre nós. Nós não queremos levantar Saul, Senhor, no meio do teu povo. Nós queremos o Senhor como governante sobre nós. Reina sobre nós. Reina sobre nós. A partir da nossa vida, reina sobre nós. A partir da nossa casa, reina sobre nós. A partir dos nossos negócios, reina sobre nós. A partir da tua igreja, reina sobre nós. A partir de Campos, do Rio de Janeiro, reina sobre nós. Reina sobre o Brasil. Quem poderá se levantar se o Senhor se levantar nessa nação? Quem poderá se erguer? Que principado, potestade poderá chegar diante de ti? Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ninguém se levanta na tua presença, nenhuma voz fala quando o Senhor se levanta. A tua mão é forte, o teu braço é poderoso, o teu cetro é de justiça. Rei dos Reis é o teu nome, Senhor dos Senhores. Nós te amamos, ajuda-nos a te amar mais. Nós te amamos, ajuda-nos a te amar mais. Receba toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, toda a exaltação, todo o louvor. Que no final de 23, Senhor, nós cheguemos e olhemos para trás e percebamos, ó Deus, o quanto a tua mão operou com poder na nossa vida. Essa é a nossa oração sincera e o nosso clamor honesto diante de ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.